recebendo um jovem autor hoje, primeiro livro, mas um livro com uma perspectiva muito boa, já com uma receptividade de público, já com muitas coisas surgindo aí. Matheus Souza Célios. Com você, Boa Matheus. noite. Boa noite. Pode, fica à vontade Obrigado por me, para se obrigado por me apresentar. convidar, Aurélio. Bom, Então, eu eu sou formado em engenharia mecatrônica pela UNB, e eu trabalho atualmente no Banco do Brasil, na área de analytics, fazendo modelos estatísticos. E eu comecei a escrever com 17 anos. Ao longo da minha adolescência, eu me interessei muito por filosofia e eu já tinha um interesse em ficção científica e fantasia desde que eu era criança. E tudo que eu li e vi acabou me influenciando e me motivando a escrever uma série. sim, a filosofia, qual é a área que você gosta mais em filosofia? O que, que você mais gosta em filosofia? Eu acho fascinante a filosofia da mente, que trata da consciência, dos mistérios relacionados a ela. A ontologia, no caso, né? S- É Tam- a ciência de si, né? Ou não? Filosofia da mente é que trata dos fenômenos, as experiências da mente, como elas funcionam, a Sim. relação entre os fenômenos que acontecem fisicamente no cérebro e os que acontecem em primeira pessoa. Essa é uma área que não é muito, que não é totalmente explicada ainda, que eu Ah, acho sim. bastante interessante. Quais filósofos de referência que você tem nessa área, que você tem lido? Vamos ver. Nossa, eu não me lembro o nome O nome exatamente. Eu sei que não, o sim, sim. Daniel Dennett já falou sobre isso, Uhum. e existe outro, Michael Chalmers, São, alguma são, coisa Chalmers. são recentes, então, né? Não São são. relativamente recentes. Uhum, filosofia moderna. Sim, e o seu livro, ele fala sobre o quê? Assim, quer dizer, qual é a temática do livro? Como é que é o enredo? Como é que é o desenvolvimento? Claro, você não vai dar spoiler do final, mas contar Uhum. assim como é que você desenvolveu o livro e como é que ele se apresenta. É de ficção, não é isso? Sim, ficção científica. Sim. A premissa central é que existem mistérios da realidade que podem ser descobertos a partir de grande esforço e que revelam uma nova camada da realidade que dá poderes para quem descobre. Esses mistérios são inefáveis, ou seja, não tem como comunicar a outras pessoas, e para descobri-los é necessário ter um conhecimento muito aprofundado de física, filosofia, matemática, esse tipo de coisa. Tanto que no futuro, que é a época que eu escolhi para essa história, o ano de 2070, pouquíssimos indivíduos conseguiram descobrir esses mistérios, mas eles mudaram radicalmente todo o destino da humanidade. Sim, como é que se projeta, como é que é esse 2070? Como é que ele é distópico, utópico, é um mundo mais interessante ou mais limitado? Como é que você imaginou 2070 na sua cabeça? Eu tentei fazer equilibrado, nem distópico nem utópico. Eu imaginei que seria realista um mundo relativamente próximo do que a gente tem hoje, só que com alguns avanços plausíveis. Por exemplo, eu decidi colocar o cenário principal em ilhas artificiais no Atlântico, que surgiram a partir de rotas submarinas que se convergiram. Elas aí foram criadas estações e surgiram cidades independentes a partir disso. Eu escolhi isso porque eu queria que a história se passasse na Terra, só que eu não queria me limitar ao que já existe. Aí eu decidi criar cidades novas. Mas sim, não é utópico nem distópico, é bem, eu acho que é realista, equilibrado. Sim, Não, mas você tem uma pequena modificação no homem, então a sua ficção científica ela é focada na questão do homem, né? A mudança, nós seremos diferentes, é isso? Nós teremos em termos de cérebro, em a- termos dessa coisa, a gente é diferente. Já teremos alcançado a imortalidade biológica, não?
Não, não. Pelo menos não a maior parte da humanidade. Eu não quero dar muito spoiler, mas esses mistérios são relacionados a esse tipo de coisas. Sim. Então, a grande mudança é no nosso cérebro, né? Na nossa capacidade de pensamento e raciocínio, é isso? É mais no conhecimento que está disponível na humanidade. Chegou uma massa de conhecimento ao ponto em que algumas pessoas conseguem descobrir esses mistérios. Mas os seres humanos são como a gente mesmo, na maior parte. Psicologicamente, continuamos do mesmo jeito com esses conflitos todos de relações. Sim. Né? Você extrapola a questão do nacional ou ele sai dessa questão de fronteiras nacionais? Pois é, eu quis que ele fosse internacional. No cenário que eu escolhi, essas cidades no Atlântico, a influência cultural é de praticamente o mundo inteiro. Não, por isso que eu escolhi nomes. Bom, o personagem principal, o Adam, nome americano, né, inglês, mas existem outros personagens como Miguel, Blanca, para deixar claro que são pessoas do mundo todo que vivem nesse lugar. Então a influência cultural é bem cosmopolita. Cosmopolita. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Qual o tamanho do livro que você imagina assim em papel? E você já está com uma prévia na Amazon, é isso? Ou o livro todo está lá disponível? O livro todo já tá lá. Se eu não me engano, ele tá com 120 mil palavras, algo em torno disso. É, na formatação que eu usava É antes, bastante isso grande. dava. É razoável, eu já li maiores também. Para um livro de fantasia, eu acho que é mediano até. Eu acho que. Bom, na formatação que eu estava antes era em torno de 500 páginas. É, acho que deve ficar em torno disso mesmo, na formatação final. Você chegou a mandar para alguma editora ou você já resolveu, vou fazer por conta própria, vou eu administrar isso? Como é que foi isso? Pois é, eu tinha tentado editoras antes, tentei também agente literário e ele mandou para várias editoras, só que eu não tive sorte com isso. Parece que eu tentei fazer isso no meio de uma crise que faliram várias editoras, parece que elas deram calote lá nas livrarias, uma coisa assim. E, pois é, eu realmente tive um pouco de azar. E já é difícil conseguir a atenção das editoras, então eu segui o conselho de alguns colegas e decidi criar meu próprio selo editorial, que é o Stentor Books. Eu criei com meu namorado. Sim, aí E a gente. vocês cadastraram no ISBN, né? Para ter um Uhum, ISBN. Isso. É assim que funciona. Eu também já fiz isso. Não estou dizendo. Sou publicado por editora, mas também faço umas coisas, porque nem sempre a editora tem interesse e realmente o mercado está muito difícil para as editoras. Sobraram muito uhum, poucas editoras e elas sofrem terrivelmente, até pela situação das livrarias, enfim. O Brasil não é um país fácil para a literatura. não. Definitivamente não é. Você mora em Brasília, não é isso? Sim. Você nasceu aí, já é daí mesmo? Uhum. Nasci em Taguatinga. Ótimo, já tá nessa convivência do. Como é que é a sua vida, assim? Como é que conta assim, como é que é esse escritor? Porque o escritor tem aquela fama de nerd e tal, de ser uma pessoa que não se mistura, eu não sei, eu sou de uma geração É, completamente diferente, a gente não tinha esse termo, essa expressão. Mas, enfim, conte um pouco pra gente aí. bom, eu acho que eu não me encaixo em nenhum padrão específico, assim, porque eu sou meio nerd, eu gosto muito de jogar e ficar em casa, não gosto muito de festas, gosto de estudar também por conta própria, mas eu também gosto de musculação, por exemplo. Eu acho que dá pra perceber. Não tinha percebido, mas de qualquer maneira a musculação faz muito bem para a saúde, previne, né? Previne uma série de problemas, né? De saúde Uhum, e faz muito bem, né? Faz bem ao cérebro também, né? Quer dizer, as nossas sensações, uhum, né? As nossas emoções, né? sim. É, então do livro você não quer nos adiantar mais nada do enredo, você queria falar mais alguma coisa do enredo?
de como, pelo menos o início, né, o primeiro capítulo, assim, como é que começa, quem são os principais personagens, a trama, né? Sim, no início eu quis deixar claro que é uma trama que envolve mais do que o nosso mundo. Começa no sonho de um dos personagens e logo no capítulo seguinte passam alguns anos. Só que isso não é deixado explícito até alguns capítulos depois. O personagem principal é um garoto de 16 anos chamado Adam, que tem uma sensibilidade acima da média a fenômenos de outras dimensões. É o fenômeno que eu chamo de caos no livro. Caos com C maiúsculo, que é como se fosse uma forma de matéria que existe entre os universos, antes de serem aplicadas as leis da física. É uma forma primordial da matéria que acaba se manifestando no nosso mundo devido à influência de seres de outro universo e começa a causar uma série de problemas. Por isso que o nome é O Quarto Mistério, O Encontro com o Caos. Porque tem tanto a questão dos mistérios, que são essas verdades fundamentais da realidade, e o caos, que é esse fenômeno mais difícil de explicar. Tem uma relação não muito óbvia entre as duas coisas que eu exploro ao longo da série. Você usa conceitos da física, então, ligados a isso, né? Sim, eu tento deixar plausível na medida do possível, mas conforme a série avança, os elementos de fantasia vão ficar mais evidentes também. Porque conforme aumenta o escopo, fica difícil deixar tudo é, perfeitamente plausível de um ponto de vista científico. Então eu tive que tomar mais algumas liberdades ao longo do caminho. Bem, o Matheus, você quer contar mais alguma coisa? Como é que está indo o livro? Você botou na Amazon faz algum tempo? Como é que estão as vendas? Como é que está a receptividade? Quantas pessoas já leram o livro assim no original? Qual foi a receptividade que você teve? E como é que está sendo agora que está na Amazon? Está na Amazon em Bom, forma de e-book, né? Ou já está em livro físico? e-book mesmo. Eu ainda não tentei mexer com livro físico, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Eu vou esperar é, passar um pouco a questão da pandemia para tentar mexer com isso. Bom, quem leu a versão atual foram mais minha irmã, meu namorado, alguns amigos, e em geral a recepção foi bastante positiva. Na verdade, essa versão última, eu acho que não houve muitas reclamações, não. Nas anteriores até teve, mas eu tentei corrigir tudo que tinha de problema, porque como eu disse, eu comecei a escrever com 17 anos e eu já revisei e reescrevi esse livro diversas vezes. Você está com quantos E eu anos nunca. agora? Agora você está com Eu tô quantos? com 28. Ah, então 28. são 11 anos escrevendo? Sim. E eu já escrevi versões de todos os livros da trilogia. Só que eu, eu decidi reescrever tudo, porque toda vez que eu termino um livro, o anterior já não me agrada mais. Aí eu tento corrigir isso. Mas Tem me antes, dado problemas também, porque eu fiquei muito perfeccionista e me manter motivado para continuar escrevendo é meio complicado às vezes. sim, mas antes dos 17 anos você já escrevia? Você já fazia alguma coisa assim? Algum conto, alguma coisa? Você já tinha essa ideia de que seria escritor, de que escreveria um livro? Ou isso surgiu aos Não, 17 anos? não, eu tinha personagens soltos e cenas soltas na minha cabeça que eu pensava em colocar num livro ou num jogo, alguma coisa que eu queria ver materializada, só que eu não sabia exatamente como. Aí eu tive a ideia dos mistérios com 16 anos e no ano seguinte eu comecei a escrever, tentar juntar todas essas ideias separadas que eu tive num universo coerente. Foi meu primeiro projeto, de fato, na escrita foi esse livro. Eu realmente eu não entendo muito de jogos porque a última vez que eu joguei, acho que
Aqueles videogames eram quase 30 anos atrás, eu jogava aquele negócio de Fórmula 1 e eu não era muito bom naquilo. Eu perdia todas, né? Então eu meio que desisti. É, eu sei que os meus filhos jogam, mas eu realmente não tenho essa. Mas eu sei que existe um mercado muito grande para criação de enredos de games, né? Até botei um personagem Uhum. que fazia isso num livro meu, né? Como é que o livro também tem essa relação com games ou você já pensou também em escrever para roteiro para games? Não, eu não pensei. Quando eu comecei o livro, eu pensava muito em filme ou série dele. É meu sonho ter um filme e uma série do livro. Eu não sei se traduziria muito bem para jogo, porque enredo de jogo tem algumas peculiaridades. Eu acho que eu não sei se daria muito certo, mas é possível também. Explica para quem não conhece enredo de jogo, porque você joga até pode explicar como alguém que joga. Qual é a diferença da literatura, assim, literatura, conto, romance, para livro de ficção em geral, para o enredo de game? Qual é a grande diferença? Bom, no jogo a principal diferença é a interatividade, né? Você depende. Alguns jogos têm tem a história fixa mesmo, que realmente é sempre a mesma coisa e poderia facilmente ser traduzida para um livro ou uma série, ou até um filme. Só que vários dependem da escolha do personagem e não é tão simples traduzir isso de uma forma satisfatória. Às vezes, o personagem principal num jogo não tem uma personalidade tão evidente e quando tentam traduzir isso para um filme, acabam tendo que inventar um personagem que não é bem o original. Por isso que geralmente adaptações de jogo para filme não são muito bem recebidas. São universos diferentes, né? O jogo tem. Eu imagino, não sei. Queria que você nos explicasse mais o que. Um jogo, você passa quantas horas para vencer um jogo, para ir até o fim? Ou ir até É, o fim depende de certas habilidades, não sei como é que funciona. então, depende muito do gênero do jogo, né? Se for um RPG, que nem um Final Fantasy, pode levar umas 20 a 30 horas, talvez. Mas tem jogos, se for plataforma, umas 6 horas. E, Varia e, muito. e, É muito difícil e dizer essas um 20 horas padrão geral. tem pause não? Ou você tem que tocar direto? Ah, se for de um jogador só, tem pause. Se for multiplayer, não. Você já participou de alguma maratona dessa não? De multiplayer? Maratona, não. Assim, Mas eu já de joguei, ficar já joguei horas. MMORPG, já joguei World of Warcraft, bastante. E aí fica horas lá. Sim. Só dá pausa para ir no banheiro, né? Porque se não for multiplayer, dá para ir, dá para dar pausa, né? Então, ótimo. É É bom complicado. para a gente entender, né? Porque a nossa geração, claro, tem alguns da minha geração que são viciados em jogos há muito tempo. Você acha que videogame é vício para algumas pessoas? Ou eu acho que para você não, porque você escreve, você trabalha e tal. Mas para algumas pessoas dizem que é vício, né? É verdade isso? Eu acho que até pra mim, às vezes, chega a ser. Não, atualmente não é uma coisa que atrapalha a minha vida, mas dependendo do dia eu fico com pouca motivação pra fazer outras coisas além de jogar. Principalmente nesses dias agora que eu tô confinado em casa, eu tenho jogado mais do que eu deveria. Eu provavelmente tenho que escrever mais o segundo livro, tá meio parado. Realmente tem essa coisa, né? Eu não sei se não atrapalha no relacionamento também, porque na verdade ninguém gosta, né? Quem está com a gente não gosta de perder a atenção para o game, né? Para o jogo, né? É, Não sei se isso acontece. Eu imagino. de vez em quando acontece. Imagino. Então, você quer nos falar, para a gente concluir, assim, falar mais sobre a perspectiva do seu livro, como é que vai ser essa promoção? Você está trabalhando em redes sociais, como é que você pretende promover ele para ter um retorno de venda realmente do livro? E para quando você pretende editar o livro físico?
Bom, eu tô aprendendo ainda a questão da promoção do livro. É realmente uma dificuldade grande para mim, porque eu não tenho tantos contatos, tantos seguidores. É uma coisa que eu vou ter que construir agora. Eu tô. Bem, primeiro eu falei com amigos e familiares, né, para eles me ajudarem a divulgar. Eu tô fazendo essas entrevistas. E eu comecei a divulgar um pouco da minha arte antiga também no Twitter, para ver se chama a atenção de alguém, mas até agora eu acho que não fez muita diferença, não. Pois é, talvez eu tenha que buscar algumas pessoas influentes para fazer uma resenha, talvez dar amostras grátis do livro para elas. E a questão do livro físico, eu realmente quero esperar mesmo. Eu não sei, eu quero investir um pouco mais nessa versão do Kindle antes de ver o livro físico. Kindle não teve no Brasil, eu sei, eu acompanhei porque eu fui presidente da Câmara Brasileira do Livro, participei da Câmara Brasileira do Livro quando isso começou, né? E o Kindle, quando digo Kindle, tem o Kobo também, tem outros sistemas de livro digital, ele não teve a receptividade que se esperava de mercado aqui. Mas existe todo um nicho de livros que funcionam no e-book e não funcionam no físico. Né? Então, de repente, e justamente para os mais jovens, né? Você busca esse público mais jovem, qual é o seu público? Você pensa em ter um determinado público? O que você pensa em ter Eu no livro? acho que o público que pode ser adequado para esse livro é bem amplo, na verdade. Pode ser desde os adolescentes até adultos mesmo, de mais de 40 anos. Eu acho que tem muita. Eu coloquei. Eu tentei colocar o máximo possível de coisas que me interessam no livro. E eu acho que são muitas coisas universais. Eu também mexo muito com política, com questões mundanas também. Eu tento fazer o contraste entre as coisas mundanas e o fantástico, porque eu acho que isso deixa mais interessante. Aí eu acho que não que é bem ampla essa faixa de idade possível. Ótimo. Só talvez só talvez para crianças que fica um pouco difícil acompanhar algumas coisas. Bom, eu queria deixar o teu espaço final para você falar do livro, falar de você, falar do que você quiser. Fique à vontade aí para dizer como é que está o processo de criação, tudo que você quiser conversar. Eu não vou te fazer pergunta, agora eu vou te deixar à vontade para falar. Bom, eu posso dizer que esse projeto é o principal projeto da minha vida desde que eu comecei ele. É realmente o meu, o meu maior sonho é ter sucesso como escritor e que as pessoas gostem das coisas que eu crio. Não só. Eu não me interesso só pela escrita também. Eu ainda pretendo. Eu já fiz um pouco de música, já ganhei um prêmio de trilha sonora de um jogo que eu fiz na faculdade. E eu gosto de arte no geral. E meu sonho que as pessoas gostem das coisas que eu crio. Eu espero que eu chegue lá um dia. Você sente aquela vontade interior que a gente sente, que eu sei muito bem como é isso, de criar, tá sempre criando, né? Sempre Sim. fazendo alguma coisa, sempre se expressando Uhum. também, né? Eu acho que Uhum. esse é o ponto. Né? Mas nas redes sociais você nunca foi muito de ficar lá horas e horas na rede social postando, ou não? Eu já tive épocas em que eu postava bastante, eu postava sobre coisas polêmicas. Eu me arrependo bastante de algumas coisas algumas discussões de que eu participei. Ah, isso é natural. Hoje em dia, Isso hoje em dia eu tento ter uma postura um pouco diferente. Principalmente porque agora eu tô com o meu livro promover e eu preciso proteger isso de alguma forma. É melhor ser honesto quanto a isso. tá ótimo. Você quer dar mais algum recado para quem está nos assistindo? Dizer o nome do livro, como é que encontra, essa coisa toda? O livro é O Quarto Mistério, Um Encontro com o Caos. Encontra na Amazon. Eu acho que eu escolhi, eu decidi deixar ele exclusivo para o Kindle por causa de alguns benefícios que a Amazon proporcionava, só que um dia vai ter o livro físico, com certeza. Então,
Então é bom esperar. Maravilha, eu acho que o público agora vai te conhecer um pouco, né? Vamos divulgar nas redes sociais aí, né? E espero que você possa divulgar o vídeo também, se você gostar do resultado, lógico, né? Beleza. Uhum. Te agradeço, Matheus. Foi um grande prazer estar Obrigado, Aurélio. contigo e te conhecer. Eu desejo muito sucesso e vamos estar sempre acompanhando essa trajetória. Quando for fazer o livro físico, você sabe, né? Que o artista lá, o meu filho é o artista de fazer capa, diagramação. É, é- Uhum. acho que a revisora já te recomendou, né? Então, é Sim, isso. Maravilha. Muito obrigado mesmo, viu, Matheus, pela participação. E, obrigado também. e que tenha uma longa carreira. A gente precisa de novos escritores, novos talentos no Brasil. Valeu. Uhum. Grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.